apaixonada, minha gente, aqui hoje. Eu estava antes da gente orar, né, para ler a palavra, eu fiz assim, meu rascunhozinho assim da palavra que ia trazer, da mensagem. Mas aí eu no ônibus hoje, no ônibus, você vê, de uma devocional que eu fiz, aí eu comecei a pensar em Jesus. E aí quando eu penso em Jesus, quando eu falo sobre Jesus, pouquinho que seja assim, aí eu fico desmanchando, eu fico derretidinha. Eu não sei explicar não. É um amor tão grande por Jesus, que eu já cheguei até a pensar, sem coisa minha, sabe? Pensar assim, ai, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, parece que eu amo mais Jesus. É um negócio meio assim, sabe? É um xodozinho, eu não sei, meu Deus, é uma coisa minha. E eu fico desmanchando, assim, quando falo de Jesus. E aí eu estava no ônibus hoje, vindo para casa, e aí eu me lembrei daquele olhar, de madrugada é isso, eu coloquei no meu status. E o tema já surgiu, só que não ia ser uma palavra, não ia ser a mensagem não, foi só. Aí eu coloquei lá, quando ele te olha, nunca mais você é o mesmo. Aí hoje vindo no ônibus, eu lembrando daquele olhar, e eu dizendo, Jesus, como eu te amo, como eu te amo. Deixa eu vou falar sobre isso. Vou falar do amor de Jesus, do olhar, do chamado. E aí tem o tema e o subtema. O tema é, quando ele te olha, nunca mais você é o mesmo. Que está lá em Mateus 9, do 9 ao 13, que é o subtema, o chamado de Mateus. Aleluia? Então vamos abrir as nossas Bíblias e fiquem de pé e vamos ler essa palavra maravilhosa que se encontra em Mateus 9 e do 9 ao 13, que a gente vai falar um pouquinho do chamado de Mateus. Aleluia. Glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. E fala assim, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aleluia. Ô Pai querido, nós queremos muito, Senhor, muito, muito mesmo nessa noite, entender a Tua palavra, Pai. No profundo daquilo que o Senhor separou para essa noite, Pai, aos nossos corações, Senhor, e às nossas mentes, e aos nossos ouvidos. Pai, no nome de Jesus, esteja já aqui colocando anjos e anjos ministradores, em nome de Jesus, preparando, Senhor, o caminho, Senhor, para essa palavra, ela vir a florescer, Senhor, no meio de nós. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Pai, através da palavra falada aqui, Senhor, que não seja eu a trazer, mas que seja você, Espírito Santo de Deus, através da minha vida. No nome de Jesus eu te digo, Senhor, usa-me, Senhor, como ponte, como vaso. Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, para que o Senhor possa falar, primeiro ao meu coração e à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí, o que é que a gente
primeiro vou falar aqui um pouquinho sobre Mateus, né? Mateus, ele foi chamado a ser um dos discípulos de Jesus. E eu aprendo com isso que, como a gente sabe, né, os discípulos de Jesus, cada um que tinha suas particularidades, seus defeitos, enormes defeitos, e Jesus os escolheu, né? Saiu chamando um por um, e Mateus foi um dos, né? De forma muito linda. E aí a gente vê que Mateus, ele era um coletor de impostos, um trabalho que era visto como corrupto e que era visto também pelos judeus, né? Ele era um coletor de impostos e era visto também, ele era também ele provavelmente era rico devido ao seu trabalho, mas também era visto com desdém pela sociedade. Aí a gente vai imaginar, né? Hoje em dia, os coletores né, que cobram impostos, né? A gente sabe que é muito dinheiro que rola, né? Muito dinheiro. E realmente, naquela época, dá-se a entender que Mateus era um homem rico, e ele fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Ele saía pegando dinheiro, né? Coletando os impostos daquelas pessoas que muitas vezes não tinham nem o que comer, né? A gente lendo a palavra, a gente vai ver, e vendo alguns filmes também falando sobre isso, a gente vê como era terrível. Eles chegavam e não queria saber não, queria aquele valor lá e tinha que dar mesmo. E se não desse, né, ficava devendo e tinha que depois ir dar em dobro, enfim. E Mateus, ele fazia esse papel. Aí eu fico imaginando Jesus já ali, né, com alguns dos discípulos. E Mateus, ele via aquele movimento de Jesus já andando com os discípulos. E Jesus, de certa vez, ele passeando por ali, avistou Mateus, né? E ele via o que Mateus estava fazendo. Mas ele conhecia o coração de Mateus. Ele conhecia o coração de cada discípulo daquele ali, a quem ele chamou. E aí o chamado de Mateus me chama a atenção quando fala aqui no versículo, deixa eu ver aqui de novo. Saindo Jesus e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. A Bíblia não destrincha, assim, não diz assim, a fala de Mateus, assim, né? O que ele falou ali. Mas só diz assim, e ele levantou e o seguiu. Poxa, só isso? Então, de certa forma, a gente imagina o quê? Que Mateus conhecia já Jesus. De ver, falar, de ver os exemplos, de ver ali aqueles discípulos andando com ele para lá e para cá, fazendo as coisas. Eu acho que ele já tinha uma sede, ele já tinha uma vontade de mudar de vida. Eu penso assim, que Mateus, ele já... Porque, minha gente, Jesus olhou para ele, chegou nele e disse, siga-me. A palavra não diz, a Bíblia não diz se ele... Mas vou fazer o quê? Mas como assim? Não. Diz que ele levantou e o seguiu. Aleluia. E trazendo para o tema, né, que é quando ele te olha, nunca mais você será o mesmo. Aí a gente vai, eu quero perguntar aqui agora para vocês. Se, um exemplo, você está tá no melhor momento da sua vida, né? Está no melhor momento, tem tudo, está próspero, né? Está ali com seu carrinho, sua casa, seu apartamento, não falta nada. Está feliz, não falta nada. Aí, porque assim, abrindo parênteses aqui, como a palavra nos ensina, né? Que mais na palavra do Senhor diz que é mais válido um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico
herdar o reino dos céus. Convenhamos que faz sentido, né não? Porque parece ser assim mais fácil para uma pessoa que está ali na sarjeta, está passando por dificuldade, aí chega uma pessoa com a palavra do Senhor e, né, e levanta aquela pessoa dali, dá uma ajuda, e aí a pessoa parece ficar mais sensível, é mais fácil. Vamos ser realistas e sinceros. Parece que fica mais fácil. Eu vou lá. Encontrei um povo que me acolheu. Não é não. Aí a gente vê uma pessoa como Mateus, que, como a gente imagina, era uma pessoa que tinha dinheiro, tinha posse, era rico. Mas ele viu com outro olhar, vamos dizer assim. Ele teve fome e sede de andar com Jesus, de aprender coisa nova, de deixar tudo o que ele tinha para trás. Porque quando Jesus chamou, ele foi logo. Aí, voltando para cá. Mateus, ele tinha tudo. Acreditamos que ele tinha. Né? Ele não era um necessitado, assim, como aquela mulher do fluxo de sangue que estava ali, né, com um problema sério e chegou até Jesus porque queria cura, como tantos outros. Os cegos, leprosos e tantos outros. Mateus, pelo que se estuda de Mateus, ele era o coletor de impostos, estava por ali andando, Jesus chamou e ele o seguiu. E aí a gente vê o amor de Jesus. O amor de Jesus, o que pode fazer nas nossas vidas, como pode transformar as nossas vidas. E voltando para a pergunta, se você tem tudo, né? Tá próspero, tem tudo. Aí chega uma pessoa para falar de Jesus. Você só conhece Jesus de ouvir falar. O que é que você vai ver de atrativo? Atrativo, eu quero conhecer esse Jesus. Não é mais difícil? Não se torna mais difícil? Não, eu estou de boa, estou vivendo muito bem, estou feliz. Meus filhos estudam, não me dá trabalho, faz faculdade. No entanto, eu não sirvo ao Senhor, eu não sigo ao Senhor. Não sou de nenhuma religião, mas eu tenho tudo direitinho. Aí chega um olhar de Jesus para mim através de uma pessoa, né? Porque ali eles tiveram Jesus para olhar para eles, né? O próprio Jesus. Hoje, esses publicanos, esses coletores de impostos, esses pecadores, esse povo aí que anda perdido sem Jesus, qual é o olhar que eles têm para olhar para ele com esse amor que Jesus olhou para Mateus? Quem seria esse olhar de amor para essas pessoas? Porque como eu já falei, para uma pessoa que está ali na sarjeta, está mendigando, você chegar com um olhar de carinho, de amor, de Jesus para aquela pessoa, é mais fácil ela estender a mão e você tirar ela dali. Do que você chegar para uma pessoa que tem tudo, com o olhar de Jesus e aquela pessoa vir até Jesus. Aí o que é que eu quero falar com isso? O que o Senhor falou no meu coração. Você vai olhar para essas pessoas como eu olhei. Amém? Você é quem vai olhar para essa pessoa e fazer ela enxergar o meu olhar através do seu. O olhar de amor de Jesus. Eu estava dizendo a Pedrinho, eu mostrei para ele o pedacinho do vídeo que tem essa parte que Jesus olha para Mateus. Aí eu disse, preste atenção aqui, Pedrinho. Preste atenção nesse olhar. Aí ele ficou olhando. Tu resistiria a esse olhar? Aí ele ficou sorrindo. Esse olhar nos enche nos constrange. Nos enche, sabe, de um poder, de um amor tão grande que você... Aí a gente entende o porquê que Mateus, todos os outros, largou tudo e foi. Porque, minha gente, eu acredito que era muito forte o chamado do Senhor quando escolhia uma pessoa. Era muito verdadeiro, queimava. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Nós precisamos
ter esse amor verdadeiro em nós por vidas. Nós precisamos transferir esse verdadeiro amor de Jesus através do nosso olhar, da nossa fala, do nosso vem, do nosso chamado para as pessoas que precisam. Muitas vezes a gente chega na pessoa, leva a palavra, fala, mas a gente não está nem primeiro com o amor de Jesus em nós mesmos. E como que a pessoa vai receber aquele amor, aquela luz, aquele perfume, se nem a gente está vivenciando isso em nós mesmos? Por isso que eu digo, cada vez mais, eu tô doida que começa a pregar sobre Jesus. Que a pastora, né, falou que, vocês falaram que vai começar aí, né, falar sobre Jesus. Sou apaixonada, minha gente, apaixonada. E o que a palavra que o Senhor ardeu no meu coração, quando estava aí louvando, meu coração pulava. Eita, Jesus, chega segura assim. Eita, Jesus, é muito amor, Jesus, é muito amor. Sabe quando a gente... tudo é um exercício, né? Na vida da gente, tudo é um exercício. A gente precisa exercitar. E aí, quando a pastora está aqui ministrando, que ela faz, fale, diga que ama, né? Entregue tudo a Ele, fale palavras de amor para Jesus, para o seu paizinho, diga que ama. E é quando a gente começa mesmo a exercitar isso. Arde, minha gente, arde. Arde, você só quer saber de Jesus. Então, quando eu não tenho palavras para orar, quando eu não tenho palavras, eu fico, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Às vezes eu vou dormir, às vezes eu estou sem força, cansada demais, né? Tem dia que a gente não consegue orar mesmo. Aí eu fico, vou dormir dizendo que amo Jesus. E é maravilhoso, sabe? Arde de verdade no coração da gente. Então, que essa mensagem traga para os nossos corações a verdade do amor do Senhor Jesus nas nossas vidas primeiro. Que vocês em casa também que estão ouvindo essa palavra ou que vão ouvir depois, que vocês possam exercitar esse amor precioso de Jesus. É um amor inexplicável. É inexplicável, não tem como se explicar. Não tem como se explicar o amor quando você começa a dizer, Jesus, eu te amo, eu preciso de você. Jesus, tu é lindo, como é bom estar na tua presença. Jesus, Jesus. Só de dizer o nome dele, minha gente. Só de dizer Jesus, realmente, verdadeiramente, esse nome tem poder. Esse nome tem poder para curar, para salvar, para libertar. Esse nome tem poder para transformar. Esse nome transforma. Quando você não souber o que orar, lembre-se dessa palavra, lembre-se dessa mensagem, lembre-se desse dia aqui, em que eu subi aqui só para dizer a vocês o quanto que eu amo Jesus. O quanto que eu amo Jesus. Aí eu fico às vezes pensando, eu queria viver naquele tempo que andou com Jesus. Maria Madalena abraçou Jesus. Eita, andou com Jesus. Eu queria, mas olhando direitinho para nós agora. Minha gente, que é isso que a gente tem, que privilégio. A gente tem Ele dentro de nós. Sabe lá, agora minha mãe falava, sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso de andar com Jesus e de tê-lo dentro de nós. Aleluia, aleluia, é motivo de glorificar. Só se você estava glorificando aí. Obrigada, Jesus, eu tenho você dentro de mim. Eu tenho e você é do tamanho do que eu preciso ter. Jesus, ele vai se fazer do tamanho do vazio que você tem. Eu sempre falo isso, porque é desse jeito que eu vejo. Jesus, ele preenche o nosso vazio. Seja grandão, seja pequenininho, seja o que for. Agora tem uma coisa, viu? Se você tiver aí espaço, mais e mais espaço para tirar tudo que não presta, joga fora, para poder dar mais espaço para Jesus, mais maravilhoso será Ele dentro de você. Cada vez mais. Outro dia eu tive um sonho essa semana. Tive um sonho que eu estava com a pastora Elis. E aí eu estava pegando umas gavetas, umas coisas velhas no guarda-roupa. E minha casa era na igreja, viu? Eu estava na igreja. Aí tinha lá um quarto meu. Eu ia lá para minhas gavetas. Aí eu pegava
umas roupas velhas, saía tirando. E enquanto eu tirava, mais ia aparecendo. Eu dizia, isso daqui eu não quero mais não, isso daqui eu não quero mais não. Aí saía jogando. E fazia pano de chão. Eu dizia, só presta para pano de chão, veja só. Guardando coisa que não presta. Aleluia, aleluia. Então, quanto mais a gente tira aquilo que está ocupando o lugar do Senhor em nós, mais a gente vai se encher e transbordar do Senhor. Aí aqui, para fechar, a gente vai ouvir um louvor. E esse louvor, ele fala, eu me rendo, né? Aí eu fico voltando aqui para Mateus, eu fico imaginando Mateus ali dizendo, eu me rendo, Senhor, para ti, eu me rendo, eu me rendo. E a gente vê o quanto que aqueles discípulos foram apaixonados por Jesus, né? Apaixonados, cada um com as suas dificuldades, com suas limitações, mas apaixonados por Jesus. Aleluia. E que sejamos assim, cada dia mais acordando, que nós possamos acordar cada dia mais sedento por esse amor de Jesus, faminto e sedento por esse amor de Jesus. Porque a gente precisa, minha gente, exercitar esse amor de Jesus em nós, porque o mundo está aí fora necessitando. E quem é que vai olhar para essas pessoas com o olhar de Jesus? Somos nós. Somos nós. Sou eu, é você, que vai olhar, fazer essas pessoas enxergar o amor de Jesus. Não tem outra pessoa não, somos nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês podem baixar a cabeça, sentir aí, do jeito que vocês quiserem fazer, minha gente, louvar também, sentir esse louvor e tentar ouvir Deus falar com vocês. Jesus, ele sentiu o amor de Jesus aí através da letra dessa canção. Aleluia. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Espírito Santo, sopra teu vento, enche-me da graça do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. Tudo que você tiver ainda aí guardado, renda-se ao Senhor. Oh, aleluia. Renda-se ao Senhor, entregue tudo, porque Ele tem muito ainda a te dar. Ele tem muito, muito a nos entregar. Ele tem muito a colocar dentro de nós. Precisamos nos render ao Senhor. Oh, Pai. Vento de
precisamos. Isso é muito urgente. É urgente demais nos tempos de hoje. Não podemos mais brincar de ser crente, brincar de ser filho, de ser servo. Não. Precisamos entregar tudo e deixar o amor do Senhor falar. Quando Ele te chamar, você precisa ir por inteiro. Oh, aleluia. Aleluia. Está na hora de pararmos de cantar, de louvar ao Senhor da boca para fora, sabe? Oh, aleluia. Quando a gente diz, faz o teu querer em mim, Senhor. Que seja de verdade. Aleluia. Não é fácil, eu repito. Não é fácil. Mas é possível. Ele nos chamou para isso. Ele nos chama para uma entrega verdadeira. Aleluia. Inteira. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Faz, Jesus, o teu querer nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Papai querido. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós nos rendemos ao Senhor. É maravilhoso depender desse amor, depender desse cuidado. E como vocês ouviram aí, como Cecília falou, é coisinha pequenininha ao grande, do grande ao pequeno. Ele está pronto a nos mimar. Ele quer muito isso. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos estar nesse lugar. Precisamos estar no lugar de onde estendemos a mão para Ele. Ele está sempre pronto a nos erguer, a nos levantar. Não importa se você errou, se você caiu, se levante. Levante-se. Levante-se desse lugar. O Senhor, Ele não te fez para ficar nesse lugar. Ele nos fez para estar perto dEle. Aleluia. Nos render, sim. Pedir perdão, sim. Quantas vezes for preciso. Aleluia. Oh, Deus. Nos ensina, Papai. Nos ajuda. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto estava ali, eu não sei onde se encontra a palavra, mas o Senhor me fez lembrar da palavra que fala: não seja como uma folha ao vento, como é? Não seja que o vento leva para lá e para cá. Eu não me lembro onde está, mas o Senhor me trouxe essa palavra. Que não sejamos essas pessoas que deixam qualquer palavra. A gente tem ultimamente ouvido tanto, né? O louvor aqui de ouvir a voz de Deus, né? De não ouvir vozes, mas ouvir a voz de Deus que nos traz vida. E não ouvir Deus vai nos levar à morte. Então que possamos ouvir e enxergar esse olhar do Senhor nos chamando, nos convidando a andar com Ele. E exalar esse perfume maravilhoso de Jesus. Que você e eu temos. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Aleluia. Ah, papai querido, muito obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai.
Obrigada porque você enche as nossas vidas de amor, enche os nossos corações, chega, aquece, Senhor. Sentir o fogo do teu amor dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque você nos trouxe essa palavra hoje, Senhor. E eu te peço, Pai, que venha fazer essa palavra se enraizar no coração de cada um aqui, Pai. E daqueles que estão em casa, daqueles que estão ouvindo agora, dos que vão ouvir depois. Senhor, faz com que essa palavra, ela caia num terreno fértil, Pai. Que ela crie raiz, Senhor. E que o teu amor, ele só cresça a cada dia no meio de nós, Pai. Nos ensina a amar verdadeiramente como o Senhor nos ama, nos amou e nos ama, Papai querido. Obrigada, meu Deus. Nos leve em paz, Senhor, para casa. Cuida dos nossos, Pai. Cuida de tudo que é nosso, Pai. E nos ajuda, Senhor, a semear o teu amor por aí afora, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Foi muito bom cultuar com você.